Maldições vindas de figuras de autoridade. Tal como temos visto, tanto as bênçãos como as maldições fazem parte de um vasto reino espiritual invisível que afeta cada uma das nossas vidas. Um fator central e decisivo neste reino é a autoridade. Sem o entendimento dos princípios de autoridade, é impossível funcionarmos de forma efetiva no reino do Espírito. Homens representantes de Deus. Por todo o universo, existe uma e apenas uma fonte suprema de autoridade: Deus, o Criador. Deus normalmente não exerce a sua autoridade diretamente, mas delega a outros a quem escolheu. A autoridade que tais pessoas exercem em favor de Deus inclui, entre outras coisas, a capacidade de abençoar e de amaldiçoar. Embora tenhamos assistido neste século a uma revolta mundial contra a autoridade, o princípio da mesma ainda opera tão certamente como o princípio da gravidade. Alguns exemplos de homens representando Deus serão suficientes para demonstrar o princípio. Em Josué 6:26, quando o povo de Israel miraculosamente capturou a cidade de Jericó, Josué proferiu uma maldição sobre todo aquele que a reconstruísse. Isso foi cerca de 1300 a.C. Cerca de 500 anos mais tarde, como lemos em 1 Reis 16:34, um homem chamado Riel de Betel tentou reconstruir no mesmo sítio. Custou-lhe a vida de 2 dos seus filhos. Sem qualquer razão médica aparente, eles apenas se desvaneceram. Nenhum médico conseguiu um diagnóstico, mas era o cumprimento direto da maldição proferida por Josué. Na sua própria vida, pode estar a lidar com coisas causadas por algo que remonta a centenas de anos. Outro exemplo é encontrado nas palavras de Davi, no seu cântico após a morte de Saul e Jonatas, em 2 Samuel 1:21. Davi era um amaldiçoador tremendo. Não digo isto no sentido em que muitos usam essa palavra hoje. Ele proferiu maldições horríveis sobre algumas pessoas. No entanto, isto faz parte do ministério de um homem de Deus. Isto foi o que ele disse neste belo cântico acerca de Saul e Jonatas. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas. Pois aí, desprezivelmente, foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Embora essas palavras tenham sido ditas há mais de 3.000 anos, pode ir às montanhas de Gilboa hoje e certificar que ainda não existe vegetação nelas. Apesar dos esforços feitos pelo governo de Israel para replantar a floresta, nada crescia ali. Tudo por causa das palavras faladas por Davi 3.000 anos atrás. Lembra-se de Geazi, servo do profeta Eliseu? Geazi desobedeceu a Eliseu e correu para Naamã, que acabara de ser miraculosamente curado. Ele pediu dinheiro e roupas e escondeu-os de Eliseu. Quando ele voltou, Eliseu disse: Não foi contigo o meu coração, espírito? 2 Reis 5:26. Então ele disse isto: Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis 5:27. Isso foi o resultado de quê? Uma maldição proferida por um homem de Deus. Pessoas com autoridade na família. Esta é uma outra fonte de maldição que também é muito importante. Deus ordenou a sociedade humana de forma que em certas situações uma pessoa tem autoridade sobre outra pessoa ou pessoas. Exemplo mais óbvio é um pai, que segundo a palavra de Deus tem autoridade sobre a sua família. Quer as pessoas gostem ou não, quer lutem contra isso ou não, não é relevante. O fato é que ele tem autoridade sobre a sua família. Se não a usa, o problema é dele. Outra pessoa que tem autoridade é o marido sobre a esposa. Eles estão intimamente relacionados. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do marido e o marido é a cabeça da esposa. As feministas podem dizer o que quiserem acerca disso, mas o fato é que isso permanece verdadeiro. Não se pode mudar a realidade de uma coisa
opondo-se a ela. Observe o caso de Jacó e da sua família. Jacó servira ao seu tio Labão mais de 14 anos. Tinha adquirido 2 esposas e concubinas e 11 filhos. Então decidiu fugir para a terra que Deus lhe tinha prometido. Jacó fugiu secretamente porque temia que Labão quisesse de volta as suas esposas. Afinal de contas, eram filhas de Labão. Quando eles fugiram, Raquel, que era a segunda esposa de Jacó, roubou os ídolos do seu pai. Ele não devia ter ídolos e ela não os deveria ter roubado, mas fê-lo. Isso fez com que Labão ficasse muito zangado e os perseguisse. E quando os alcançou, ele acusou Jacó de ter roubado os seus deuses. Jacó não estava ao corrente do que Raquel tinha feito e sentiu-se indignado por ser acusado. Em Gênesis 31:32, ele diz: com quem achares os teus deuses, esse não viva. É de fato uma maldição involuntariamente pronunciada por Jacó sobre a sua própria esposa. Tragicamente, não foram palavras vazias, mas estavam carregadas da sua autoridade de relacionamento. De fato, ele traçou o destino da sua mulher. Da vez seguinte que ela teve um filho, morreu ao dar à luz. Que situação grave. Os pais também exercem um papel que tem uma influência semelhante. A seguir, a bênção de Deus. O que mais se pode desejar numa vida é a bênção de um pai. E aquilo que mais se deve temer é a maldição de um pai. Muitos pais têm colocado uma maldição sobre os seus filhos sem o saberem. Eu sei isto porque já lidei com muitos e ajudei-os a saírem dessa situação. Imagina um pai com 3 filhos. O primeiro e o terceiro são espertos, mas o do meio não é tão esperto. E o pai não gosta tanto deste. Tenho notado isto nos pais. Se é um dos filhos de quem eles não gostam tanto, é normalmente aquele que se parece mais com eles. Acho que não gostam daquilo que mais temem em si próprios. O pai pode dizer a este filho: nunca vais ser bem-sucedido. Os teus irmãos são bons, mas tu vais ser um falhado a vida toda. Sabe o que é isso? Uma maldição. É claro que é igualmente possível para uma mãe dizer o mesmo tipo de coisas destruidora para os seus filhos ou acerca deles. Ficaria espantado com o número de pessoas que lutam durante toda a sua vida devido a uma maldição como esta proferida pelos próprios pais. Para além da família, professores são outro tipo de pessoas que podem proferir maldições por causa da autoridade que tem sobre as crianças. Pode acontecer que uma professora, nos primeiros anos, tenha um aluno com o qual ela não consegue lidar bem. Ela pode dizer coisas como: nunca vais aprender, não tens jeito, nunca vais conseguir. Mais uma vez posso dizer que lidei com pessoas que precisavam de libertação de tais maldições faladas por um professor. Devido à natureza espiritual que tem sobre a sua congregação, um pastor é outra das pessoas que tem o poder de falar coisas positivas ou negativas sobre as vidas do seu povo. Suponhamos que um pastor tem um conflito com um membro da sua congregação e essa pessoa sai, talvez com uma má atitude. O pastor pode dizer: por onde quer que vá, nunca se vai dar bem até que resolva as coisas com esta igreja. Novamente, isto é uma maldição. Os religiosos são muitas vezes terríveis nesse sentido. Se afastar de alguns grupos, eles automaticamente lançam uma maldição sobre si. Acredite, isto não é algo que não traga consequências. É muito real. Servos de Satanás. Entre os cristãos, as atitudes contra Satanás variam entre 2 extremos. Alguns ignoram Satanás por completo e tentam agir como se ele não fosse real. Outros têm medo dele e dão-lhe muito mais atenção do que ele merece. Entre esses 2 extremos, existe o equilíbrio bíblico. O nome Satanás significa adversário, opositor. Ele é o imutável, determinado inimigo do próprio Deus, do seu povo e dos seus propósitos. O seu alvo é trazer sob o seu controle toda a raça humana. A sua principal tática é o engano.
do qual ele é mestre. Satanás já exerce domínio sobre a grande maioria da humanidade, todos aqueles que estão numa atitude de rebelião contra Deus. Em Efésios 2:2, ele é descrito como o espírito que opera nos filhos da desobediência. A maioria destes não tem uma imagem clara da sua verdadeira condição. São apenas arrastados para frente e para trás por forças que não entendem e não conseguem controlar. Mas, no entanto, há entre estes alguns que deliberadamente se expuseram a Satanás, mesmo que não estivessem cientes da sua verdadeira identidade. Em busca de poder e ganho material, cultivaram sistematicamente o exercício de forças sobrenaturais que Satanás lhes concedeu. Esses servos de Satanás são conhecidos em quase todas as culturas e foi-lhes dado uma variedade de títulos. Feiticeiro, curandeiro e xamã são provavelmente os mais usados, mas cada cultura tem os seus próprios termos. Jesus não negou que Satanás era real ou que ele tinha poder, mas ele prometeu aos seus discípulos que a autoridade que ele lhes dava os faria vitoriosos sobre o poder de Satanás e que os protegeria contra todas as suas tentativas de lhes fazer mal. Maldições são uma das principais armas que os servos de Satanás usam contra o povo de Deus. Isto está vividamente ilustrado em Números 22:24, pela história de Balaque e Balaão. O rei de Moabe sabia que não podia derrotar Israel, por isso contratou Balaão e pediu-lhe para proferir uma maldição sobre eles. Mesmo hoje, quando tribos lutam entre si, o feiticeiro dirá uma maldição sobre o inimigo antes de se defrontarem em batalha. No entanto, cada vez que Balaão tentava amaldiçoar Israel, Deus interveio e transformou as maldições propostas em bênçãos. É importante para sabermos que Deus não considerou a proposta maldição de Balaão contra Israel como apenas palavras vazias que não tinham qualquer poder. Ele viu-as como sérias ameaças a Israel e foi por isso que interveio pessoalmente para impedir a intenção de Balaão. O tempo não alterou o ponto de vista de Deus. Ele não ignora nem minimiza maldições dirigidas contra o seu povo por servos de Satanás. Pelo contrário, ele equipa o seu povo com poder superior. Quando o povo de Deus fizer uso desse poder e os laços das maldições forem quebradas, a diferença na vida das pessoas será espantosa. Muitas áreas do mundo são dominadas pelo poder espiritual invisível dos feiticeiros. Em África, temos visto mudanças dramáticas na vida das pessoas após terem sido libertas de maldições por confissão e oração. Pessoas que anteriormente mal sorriam tornaram-se das pessoas mais alegres. A mudança foi como da noite para o dia. Numa certa ocasião, um homem particular veio ter conosco após uma reunião. Ele estava bem vestido, mas esfregou-se na poeira, que era a forma dele se mostrar apreciação. Ele disse: "Tenho sido um homem miserável toda a minha vida. Estive durante anos com dores contínuas. Agora estou livre. Não tenho mais dores e estou livre. A única coisa que aconteceu foi que nós o libertamos da maldição. Em certos lugares, temos nos tornado tão civilizados que perdemos a noção de muitas coisas que são bem reais. Mesmo que não creiamos nelas, ainda assim podemos ser afetados por elas. Ações autoimpostas e conversas carnais. Temos visto que palavras, quer faladas ou escritas, podem ter um poderoso efeito, quer para o bem ou para o mal. Todos experimentamos tempos em que as palavras foram uma fonte de encorajamento que nos deu esperança para continuarmos. Podem ter sido palavras ditas por outras ou podemos mesmo tê-las falado para nós próprios. Infelizmente, muitas pessoas não se apercebem que também é possível, através das suas próprias palavras, terem um impacto muito negativo sobre elas próprias e outros. Ao fazer isto, estão de fato a proferir maldições sobre si próprias. Maldições autoimpostas. Pense novamente na história de Rebeca e Jacó. Lembre-se que Rebeca persuadiu Jacó a obter a bênção do seu pai Isaque primeiro do que o seu irmão,
mais velho Esaú, a quem ela, na verdade, pertencia. Jacó era esperto e pensou no que poderia suceder. Então, em Gênesis 27, 12 e 13, ele disse: porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Ao fazer isto, ela proferiu a maldição sobre si mesma. Mais à frente, no mesmo capítulo, ela queixou-se ao seu marido Isaque acerca das mulheres com quem Esaú casara, as quais ela não aprovava. Rebeca não estava a conseguir as coisas como queria. Então disse a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Gênesis 27, 46. Ela pronunciara uma dupla maldição sobre si mesma. Disse estar enfadada da sua vida e questionou-se para que lhe servia a vida. Sentiu que mais valia morrer. Não consigo dizer com quantas pessoas temos lidado que proferiram tal maldição sobre elas próprias, dizendo: quem me dera morrer, para que é que vale a pena viver? Não vou conseguir. Não precisa de dizer isto muitas vezes. Isto é como um convite aberto para o espírito de morte, e não tem de fazer muitos convites. Ele vem. Temos visto inúmeras pessoas libertas do espírito de morte. Numa reunião na Irlanda do Norte, orei coletivamente pelas pessoas que precisavam da libertação de um espírito de morte. Numa audiência de cerca de 2.000 pessoas, cerca de 50, a maioria jovens, receberam simultaneamente libertação. Como é que essa atitude de desespero começa? Dizendo coisas como: não vale a pena viver. O que é que a vida tem para me oferecer? Podia muito bem morrer. São coisas terrivelmente perigosas de se dizerem, porque está na verdade a pronunciar uma maldição sobre si mesmo. Pode dizer: mas eu não quis mesmo dizer isso. Mas Jesus deu um solene aviso acerca de palavras descuidadas e ociosas como essas. Em Mateus 12, 36, 37, ele disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O fato que a pessoa que fala não quisesse realmente dizer aquilo, não minimiza ou cancela de forma alguma o efeito das suas palavras, nem a livra de ter de prestar contas. Quanto o diabo gostaria de o enganar, levando-o a dizer coisas como essas. Muitas vezes, esse tipo de coisas é dito por razões inadequadas. Pode estar chateado ou desencorajado e dizer algo assim sem se aperceber do seu significado. E, no entanto, pode estar a traçar o seu próprio destino. O mais trágico e maior exemplo de uma maldição autoimposta encontra-se em Mateus 27, 24, 25. O cenário é o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Realmente, não podemos entender a história do povo judeu nos últimos 19 séculos até vermos que um dos principais fatores implícitos é essa maldição autoimposta, que se estende de geração em geração. Só Deus sabe quanto da perseguição e do sofrimento dos judeus tem origem nesta fonte. Anteriormente, vimos como Deus providenciou proteção para Jacó e os seus descendentes. O povo judeu, de todos aqueles que quisessem proferir maldição sobre eles. No entanto, havia um tipo de maldição da qual nem Deus podia proteger o seu povo: a maldição que eles pronunciaram sobre si mesmos. Alianças, pactos fora das Escrituras.
Em Êxodo 23:32, quando estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus avisou Israel acerca das nações ímpias e idólatras que lá se encontravam. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Uma aliança é a mais solene e poderosa forma de relacionamento que uma pessoa pode ter. Satanás está bem ciente disto e por isso tira partido de relacionamentos de aliança que ele próprio origina de forma a ganhar o maior controle possível sobre as pessoas. Se fizer uma aliança com pessoas que estão debaixo do poder de forças malignas, então coloca-se sob a influência desse mesmo poder. Isto é particularmente verdade em relação às sociedades secretas. Os maçons são o exemplo mais claro disto numa escala mundial. Para ser iniciada, uma pessoa tem de se comprometer, através dos juramentos mais bárbaros e cruéis, a nunca revelar nenhum dos segredos da maçonaria. Seria impossível encontrar em qualquer lado um exemplo mais assustador de maldições autoimpostas do que esses juramentos. A maçonaria é uma falsa religião que reconhece um falso Deus. Muitos dos objetos e símbolos associados ao cristianismo, incluindo a Bíblia, são usados na maçonaria, mas este é um engano propositado. O Deus reconhecido pela maçonaria não é o Deus da Bíblia. Qualquer envolvimento com estes grupos é um caminho certo para o desastre, seu e dos seus descendentes. Só Deus sabe o número de crianças deficientes, atrasadas, infelizes, cujos problemas têm origem no envolvimento dos seus pais com os maçons. Pode fazer o que quiser acerca disso, mas as consequências já foram ordenadas por Deus e não pode mudá-las. Pactos de todo tipo são poderosos e vinculativos. Não é livre para fazer uma aliança com pessoas na base de qualquer outra coisa, a não ser na aliança que é feita no sangue de Jesus. Conversas ou orações carnais. Deveria já ser claro que as nossas palavras podem ter um impacto poderoso, que tanto pode ser negativo como positivo nos seus efeitos. Conversa ou mesmo oração que procede da alma de uma pessoa produz resultados negativos semelhantes a maldições autoimpostas. Muitos cristãos poderão ficar surpreendidos com isto, mas é importante compreendermos que Tiago está a escrever tanto para cristãos como acerca deles, quando avisa: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3, 14 e 15. A chave para compreendermos este processo descendente reside no segundo adjetivo, aqui traduzido por animal. A palavra grega é psuchikos, formada diretamente a partir da palavra psuche, que significa alma. A palavra portuguesa correspondente seria natural, carnal. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo ora: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Paulo junta aqui os três elementos que compõem toda uma personalidade humana, referindo-as em ordem descendente da mais alta para a mais baixa. Primeiro o espírito, depois a alma e então o corpo. Na queda, como resultado da desobediência do homem, o seu espírito foi separado de Deus. Ao mesmo tempo, a sua alma começou a apressar-se independentemente do seu espírito. Este novo relacionamento desunido era tanto a consequência como a expressão da rebelião do homem contra Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 15 e Judas 16, 17 ajudam-nos a entender como é uma pessoa natural ou carnal. Enquanto a pessoa espiritual funciona de acordo com a vontade de Deus, a pessoa carnal não está em sintonia com Deus. Ela pode estar ligada à igreja e mesmo parecer ser um cristão, mas na realidade, a sua atitude e conduta de rebelião entristecem o Espírito de Deus e causam ofensa no corpo de Cristo.
Isto pode manifestar-se através das palavras que uma pessoa diz de várias formas. Em Romanos 1, 29 e 30, Paulo refere algumas das consequências resultantes do afastamento de Deus. Aqui estão algumas: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. O fato de a murmuração estar incluída nesta lista mostra quão seriamente Deus considera este pecado. Da mesma forma, Tiago avisa-nos: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago 4,11. O original no grego significa falar contra. Por isso, não devemos falar contra os nossos companheiros cristãos, mesmo que o que digamos deles seja verdade. Isto não implica não falarmos a verdade uns aos outros. Note a proposição, desde que nos dirijamos primeiro à pessoa envolvida, seguindo Mateus 18, 15 a 17, e numa atitude de amor e humildade, de acordo com Efésios 4,15. Esta mesma pureza e humildade de motivos vai fazer com que descansemos na ajuda do Espírito Santo, em oração, para que saibamos não só o que orar, mas como orar por isso. Dependemos totalmente da ajuda do Espírito Santo para orarmos eficazmente. Em Romanos 8, 26 e 27, Paulo expõe isto de uma forma muito clara. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Há muito que poderia ser dito acerca de tal oração, mas aqui só quero realçar que quando muitas pessoas assumem que a oração é sempre aceite por Deus e os seus efeitos sempre bons, esse não é o caso. Se não nos submetermos ao Espírito Santo e buscarmos a sua direção, então as nossas orações podem bem ser motivadas por atitudes carnais, tal como inveja, sentimentos facciosos, ressentimento, ira ou criticismo. O Espírito Santo não irá aprovar orações que procedem de tais atitudes, nem as irá apresentar diante de Deus Pai. Inevitavelmente, a nossa oração irá enquadrar-se no padrão que vimos em Tiago 3,15, terreno, animal, diabólica. O efeito de tais orações é como o das conversas carnais, negativo, não positivo. Libertam sobre aqueles por que estamos a orar pressões invisíveis, indefiníveis, que não aliviam os seus fardos, mas antes lhes acrescentam mais. Há pessoas que oram por si, sem cujas orações passaria muito melhor. Pode parecer chocante, mas certas pessoas têm as próprias ideias de como deveria ser o ministério dos outros, onde deveriam ir e por aí afora. Podem tentar orar para que tal aconteça. Podem não ser de modo algum a vontade de Deus. Pode experimentar pressão contra si cada vez que tenta fazer certas coisas contra as quais estão a orar. É difícil existir algo como uma oração que não seja eficaz. A questão não é se as nossas orações são eficazes. A questão é se o seu efeito é positivo ou negativo. Isso é determinado pelo poder que opera através delas. São realmente do Espírito Santo ou são uma imitação da carne? O poder da oração carnal é tão real como perigoso. O resultado que produz não é uma bênção, mas uma maldição. 7 indícios de uma maldição. Através da minha experiência e observação pessoal, elaborei a seguinte lista de 7 áreas problemáticas que indicam que há uma maldição a operar, a atuar. A presença de um ou dois destes problemas não seria necessariamente suficiente, por si só, para se concluir que existe uma maldição a operar, a atuar. Mas quando vários dos problemas estão presentes, ou quando um deles
tende a ocorrer repetidamente, a probabilidade de existência de uma maldição aumenta consideravelmente. No entanto, como último recurso, precisamos do discernimento do Espírito Santo, porque somente ele pode dar um diagnóstico absolutamente exato, esgotamento mental e ou emocional. Se um esgotamento acontece apenas uma vez na vida, podem existir outras causas. No entanto, se é algo que ocorre frequentemente numa família, pode estar certo de que a família se encontra debaixo de uma maldição. Confusão e depressão estão frequentemente associadas e têm quase invariavelmente as suas raízes em algum tipo de envolvimento no oculto e ou atividade demoníaca. 2. Doença repetida ou crônica. Isto não indica necessariamente que todo tipo de doença é o resultado direto de uma maldição. É particularmente significativo quando não existe um diagnóstico médico claro. Se certos tipos de doença são hereditários, por outras palavras, passam de geração em geração. Isto é também um sinal comum do efeito de uma maldição. 3. Esterilidade, tendência para abortar ou problemas femininos do gênero. Muitas vezes, os problemas relacionados com o processo reprodutivo podem afetar todos os membros femininos de uma família. Se mulheres pedem oração por tais problemas, pelos quais eu e a Ruth oramos frequentemente, instruímos-las acerca da natureza e causas das maldições e depois oramos com elas para que sejam libertas. Temos visto muitas mudarem de uma forma dramática. Dissolução do casamento e alienação da família. Malaquias 4, 5, 6 dá-nos um quadro ameaçador das condições do mundo mesmo no fim desta era. O profeta fala-nos de uma força maligna em ação que afasta os pais dos filhos e produz uma dissolução nos relacionamentos familiares. A menos que Deus intervenha, avisa-nos essa maldição que está a destruir a vida familiar, propagar-se-á por toda a terra. Insuficiência financeira contínua. Deuterônimo 28, 47 e 48 apresenta-nos um quadro da operação de uma maldição. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez e com falta de tudo. Juntos, estes versículos apontam para uma conclusão simples. Prosperidade é uma bênção e pobreza é uma maldição. A vontade de Deus para o seu povo é abundância, como Paulo resume em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Pobreza é ter menos do que aquilo que precisa fazer toda a vontade de Deus na sua vida. Por outro lado, abundância é ter tudo o que precisa para fazer a vontade de Deus e algo mais para dar aos outros. Ser dado a acidentes. Algumas pessoas têm um número pouco usual de acidentes. Quase parece existir uma força maliciosa e invisível a trabalhar contra essas pessoas. É uma condição que pode ser identificada por uma análise estatística. Algumas companhias de seguros sobem os prêmios de pessoas consideradas de alto risco. Uma história de suicídios e de mortes anormais ou prematuras. Uma maldição destas muitas vezes afeta não só o indivíduo, mas uma unidade social mais alargada, tal como uma família ou tribo. Normalmente também passa de uma geração para outra. A lista acima indicada dos 7 indícios de uma maldição não é de forma alguma exaustiva. Outros poderiam ser acrescentados, mas provavelmente já leu o suficiente até agora para fazer um balanço da sua situação. Parte 3. Como ser liberto. Chegou ao ponto em que pode ver que a sua vida pode ter sido de alguma forma influenciada por alguma maldição? Questiona-se se existirá alguma forma de sair da sombra, da escuridão que tem obscurecido a luz da bênção de Deus? Não tem de ser dominado pelos efeitos das maldições, quer tenham tido origem durante
o seu tempo de vida ou seja um resultado das ações de gerações anteriores. Pode conhecer a libertação das pressões com as quais pensou ter de viver para sempre. Muitas vezes, temos de averiguar a causa ou a fonte da maldição. Nem sempre, mas muitas vezes. É por isso que sublinhei nas sessões anteriores as várias possibilidades, porque confio que o Espírito Santo falará consigo à medida que lê. Não estou a dizer que tem de saber, mas em muitos casos, Deus quer que saibamos aquilo de que estamos a ser libertos e de como veio sobre nós. Se Deus lhe mostrar, então haja sobre aquilo que ele lhe mostrou. Sim, existe uma saída, mas há apenas uma, através da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Esta sessão irá explicar, em termos práticos e simples, como pode encontrar e seguir o caminho de Deus, das trevas para a luz, da maldição para a bênção. A troca divina. Toda a mensagem do Evangelho gira em torno de um acontecimento histórico único, a morte sacrificial de Jesus na cruz. A respeito disto, o escritor de Hebreus diz: porque com uma só oblação, sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Duas poderosas expressões são combinadas, aperfeiçoou e para sempre. Juntas descrevem um sacrifício que engloba todas as necessidades da raça humana. Além disso, os seus efeitos estendem-se para além do tempo por toda a eternidade. Este é o fundamento essencial para a nossa libertação. Na cruz teve lugar uma troca divinamente ordenada. Primeiro, Jesus suportou no nosso lugar todas as consequências malignas que merecíamos por causa do nosso pecado. Em troca, Deus ofereceu-nos todo o bem que se deveu à obediência sem pecado de Jesus. Vamos brevemente resumir tudo o que foi alcançado na cruz para que tenhamos uma ideia do alcance da redenção. Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser sarados, curados. Estas duas verdades estão interligadas. Na dimensão espiritual, Jesus recebeu o castigo devido ao nosso pecado para que nós, por outro lado, pudéssemos ser perdoados e tivéssemos paz com Deus. Na dimensão física, Jesus tomou as nossas doenças e dores para que nós, pelas suas feridas, fôssemos sarados, curados. Jesus foi feito pecado com a nossa pecaminosidade para que pudéssemos ser justos com a sua justiça. Um terceiro aspecto da troca é revelado em Isaías 53:10, que declara que o Senhor fez a alma de Jesus uma oferta pelo pecado. Tudo isto foi prefigurado nos regulamentos dados a Moisés, relativos às várias formas de oferta pelos pecados. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo refere Isaías 53:10 e, ao mesmo tempo, também apresenta o aspecto positivo da troca. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez, Deus, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nunca poderemos merecer esta justiça. Ela apenas pode ser recebida pela fé. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos compartilhar a sua vida. Toda a Bíblia enfatiza, mostra-nos que o resultado final do pecado é a morte. Quando Jesus se identificou com o nosso pecado, era inevitável que ele também experimentasse a morte, que é o resultado final do pecado humano. Em troca, a todos os que aceitam o seu sacrifício substitutivo, ele oferece agora o dom da vida eterna. Em Romanos 6:23, Paulo apresenta as duas alternativas lado a lado, porque o salário, recompensa justa do pecado, é a morte, mas o dom gratuito, não merecido, de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus fez-se pobre com a nossa pobreza para que pudéssemos ser ricos com a sua riqueza. Em Deuteronômio 28:48, Moisés resumiu a pobreza total em 4 expressões: fome, sede, nudez e falta de tudo. Jesus experimentou tudo isso na cruz para que pudéssemos experimentar a sua abundância. Muitas vezes a nossa abundância será como a de Jesus enquanto estava na terra. Não teremos grandes somas de dinheiro ou grandes depósitos em bancos.
mas diariamente teremos o suficiente para as nossas próprias necessidades e algo mais para as necessidades dos outros. Jesus levou sobre si a nossa vergonha para que pudéssemos partilhar a sua glória. Ele suportou a nossa rejeição para que pudéssemos ter a sua aceitação como filhos de Deus. A troca feita na cruz cobra também todas as formas emocionais de sofrimento que vieram com a iniquidade do homem. Duas das mais cruéis feridas provocadas pela nossa iniquidade são a vergonha e a rejeição. A execução feita numa cruz era uma das mais vergonhosas e degradantes formas de morte. Na cruz, Jesus também suportou a agonizante rejeição de um relacionamento quebrado com o Pai. Quando ele clamou ao Pai, não houve qualquer resposta. Uma vez mais, Jesus suportou o mal para que em troca pudéssemos desfrutar do bem. Jesus fez maldição para que pudéssemos receber a bênção. Em Gálatas 3, 13 e 14, Paulo resume este aspecto da troca. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Esta é a base da nossa libertação. Ela tem de ser baseada na fé, naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tal como fomos feitos justos porque ele se fez pecado, podemos receber a bênção porque ele foi feito maldição. A lei de Moisés disse em Deuteronômio 21, 23, que aquele que for pendurado no madeiro torna-se maldito. Todo judeu que conhecia a lei de Moisés, quando viu Jesus pendurado na cruz, sabia que ele se tinha tornado maldito. Graças a Deus que a razão pela qual ele foi feito maldito foi que para pudéssemos ser libertos da maldição. É preciso ter em mente que depois de ser liberto, ainda é necessário continuar a cumprir certas condições, como ouvir a voz de Deus e fazer o que ele diz. Em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, essa é a receita, prescrição para a bênção. Mas, para que possa viver em bênção, se existe uma maldição sobre a sua vida, tem de primeiro ser redimido da maldição, ser liberto. Através da morte de Jesus, isso já é legalmente nosso. Ele obteve isso para nós. O que temos de fazer é passar do legal para o experimental. Temos de pôr isso em funcionamento nas nossas vidas. Quero dizer-vos como fazer isso. A base legal já está lá. Deus não tem de fazer mais nada, mas nós temos de tomar posse do que Deus fez por nós. 7 passos para a libertação. Salvação é a palavra que resume tudo o que Deus deseja fazer na nossa vida. Por vezes, o alcance desta obra é obscurecida pelas diferentes formas de como o verbo sozo, no grego original, é traduzido nas diferentes partes do Novo Testamento. Normalmente é traduzido por salvar, mas também é usado em várias formas que vão para além do perdão dos pecados. É usado, por exemplo, em muitos casos onde as pessoas são curadas fisicamente. Também é usado quando uma pessoa é liberta de demônios ou quando uma pessoa é trazida novamente à vida. No caso de Lázaro, é usado como recuperação de uma doença fatal. Em 2 Timóteo 4,18, Paulo usa o mesmo verbo para descrever a contínua perseverança e proteção de Deus do mal, que se estende por toda a sua vida. O resultado total da salvação inclui cada parte do ser de uma pessoa. É maravilhosamente resumido na oração de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação inclui a totalidade da personalidade humana, espírito, alma e corpo, e só é consumada pela ressurreição do corpo na vinda de Cristo Jesus. Ninguém recebe de uma vez todas as provisões da salvação. É normal progredirmos de um nível de provisão para o outro. Muitos cristãos nunca vão para além de receber o perdão dos seus pecados. Não estão cientes das muitas outras provisões que estão livremente disponíveis para eles. A ordem pela qual cada pessoa recebe as várias provisões é determinada pela soberania de Deus, que lida com cada um de nós como indivíduos. Ele sabe qual a nossa maior necessidade em qualquer altura,
mesmo que nós próprios não tenhamos consciência disso. Deus põe uma escolha diante de cada um de nós. As alternativas são claras. Por um lado, vida e bênçãos. Por outro, morte e maldições. Tal como Israel, determinamos o nosso destino pela escolha que fazemos. A nossa escolha pode também afetar o destino dos nossos descendentes. Uma vez feita essa escolha, podemos continuar e clamar por libertação de qualquer maldição sobre as nossas vidas. Quais os passos que temos de tomar para isso? Não existe um padrão estabelecido que todos tenham de seguir. No entanto, ao levar muitas pessoas ao ponto de libertação, descobri ser útil guiá-las através dos 7 passos listados a seguir. 1. Confessa a sua fé em Cristo e o seu sacrifício em seu favor. Em Romanos 10, 9 e 10, Paulo explica que existem 2 condições essenciais para recebermos os benefícios do sacrifício de Jesus: crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Fé no coração não é plenamente efetiva até que seja completada pela confissão com a boca. Literalmente, a palavra confessar significa dizer o mesmo que. No contexto da fé bíblica, confissão significa dizer com a nossa boca o que Deus já disse na sua palavra. Em Hebreus 3:1, Jesus é chamado sumo sacerdote da nossa confissão. Quando fazemos a confissão bíblica certa em relação a Ele, isso liberta o seu ministério sacerdotal em nosso favor. 2. Arrepender-se de toda a sua rebelião e pecado. Tende a aceitar a responsabilidade pela sua atitude em relação a Deus e aos pecados que daí resultaram. Aqui está uma confissão que sugiro que expressa o arrependimento que Deus exige. Eu desisto de toda a minha rebelião e de todo o meu pecado e submeto-me a Ti como Senhor. 3. Recebe o perdão de todos os pecados. A grande barreira que afasta a bênção de Deus das nossas vidas é o pecado não perdoado. Deus já providenciou para que os nossos pecados fossem perdoados, mas Ele não o vai fazer até que os confessemos. Pode ser que Deus lhe tenha mostrado certos pecados que o expõem a uma maldição. Se é o caso, faça uma confissão específica desses pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. 4. Perdoe todas as pessoas que alguma vez o enganaram ou lhe fizeram mal. Outra grande barreira que pode afastar a bênção de Deus das nossas vidas é a falta de perdão nos nossos corações em relação a outras pessoas. Perdoar outra pessoa não é primariamente uma emoção, é uma decisão. Peça a Deus que traga à sua mente alguém a quem tenha de perdoar. O Espírito Santo vai ajudá-lo a tomar a decisão certa, mas não o fará por si. Diga em voz audível: Senhor, eu perdoo. Menciona as pessoas a quem tem de perdoar. 5. Renuncie a todo contato com o oculto ou coisas satânicas. Isto inclui um vasto campo de atividades e práticas. Se alguma vez esteve envolvido em tais atividades ou práticas, atravessou uma fronteira invisível para o reino de Satanás. Desde essa altura, quer o saiba, quer não, Satanás tem-no visto como um dos seus súditos. Ele considera ter um direito legal sobre si. É necessário que de uma vez por todas e para sempre corte toda a ligação com Satanás. Se tiver dúvidas acerca de alguma atividade em particular, peça a Deus que torne isso claro para si. Também precisa de se livrar de todos os objetos que poderiam ainda ligá-lo a qualquer uma das atividades mencionadas. Isto inclui todas as imagens, amuletos, livros, etc. Devem ser queimados ou esmagados ou destruídos de alguma forma. 6. Está agora pronto para fazer a oração de libertação de qualquer maldição. É importante que baseie a sua fé somente naquilo que Jesus obteve por si através do seu sacrifício na cruz. Não tem de ganhar a sua libertação. Não tem de ser digno. Aqui está uma oração que seria apropriada. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, e que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste dentre os mortos. Eu abandono toda a minha rebelião e todo o meu pecado
e submeto-me a ti como meu Senhor. Confesso todos os meus pecados diante de ti e peço-te o teu perdão, especialmente de todos os pecados que me expuseram a uma maldição. Liberta-me também das consequências dos pecados dos meus antepassados. Por decisão da minha vontade, eu perdoo todos os que me magoaram ou enganaram, tal como quero que Deus me perdoe. Em particular, eu perdoo. Mencione o nome das pessoas a quem tem de perdoar. Renuncio a todo contato com alguma coisa oculta ou satânica. Se tem alguns objetos de contato, comprometo-me a destruí-los. Cancelo todas as reivindicações de Satanás contra mim. Senhor Jesus, eu creio que na cruz tomaste sobre ti toda a maldição que alguma vez poderia vir contra mim. Por isso, peço-te agora para me libertar de toda a maldição sobre a minha vida. No teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Pela fé, receba agora a minha libertação e agradeço-te por isso. Amém. 7. Agora creia que recebeu e continue na bênção de Deus. Não tente analisar qual a forma que a bênção de Deus vai ter ou como Deus lá vai conceder. Deixe isso nas mãos de Deus. Deixa-o fazer como e quando Ele quiser. Não tente se preocupar com isso. A sua parte é apenas abrir o seu coração sem reservas a tudo aquilo que Deus quer fazer em si e para si através da sua bênção. Será empolgante ver como Deus vai fazê-lo. Das trevas para a luz. Se seguiu as instruções do capítulo anterior, atravessou uma fronteira invisível. Atrás de si ficou um território assombrado por maldições de vários tipos e fontes diferentes. Perante si, estende-se um território que brilha com a luz das bênçãos de Deus. Possui uma herança em Cristo que está à espera de ser explorada e reivindicada. Veja novamente o resumo das bênçãos que Moisés deu em Deuteronômio 28, 2:13. Exaltação, saúde, reprodutividade, prosperidade, vitória, favor de Deus. Ao repetir essas palavras, peça a Deus para tornar esta herança real e vívida para si. Dar graças a Deus por cada parte é a mais pura e simples expressão da fé. Se passou por uma longa luta devido a uma maldição sobre a sua vida, talvez haja áreas da sua mente das quais a escuridão ainda não foi totalmente dissipada. Ao repetir essas palavras positivas que descrevem as bênçãos, será como ver os primeiros raios do sol a brilhar sobre o vale escuro, que depois se espalham e iluminam todo o vale. A transição da escuridão para o território iluminado pode ter formas diferentes. Não existe um padrão único que é aplicado a todos. Algumas pessoas experimentam libertação quase instantânea e parecem entrar imediatamente nas bênçãos que as Escrituras prometem. Para outros que são igualmente sinceros, pode existir uma longa e dura luta, especialmente se estiveram profundamente envolvidos com o oculto. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. Na sua soberania, Ele tem em conta certos fatores em cada situação sobre os quais não entendemos nada. Ele mantém sempre as suas promessas, mas na maioria dos casos, existem duas coisas que Ele não revela: a forma exata de como vai trabalhar em cada vida e o tempo exato que vai levar. Precisamos de ver, mais uma vez, o lado positivo da troca descrita por Paulo em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo realça 3 importantes fatos a respeito da bênção prometida. Primeiro, não é algo vago ou indefinido, é bem específico. As bênçãos de Abraão, em Gênesis 24:1, o seu alcance é definido. O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Segundo, a bênção vem apenas por Cristo Jesus. Não pode ser ganha pelos nossos próprios méritos. É oferecida somente na base do relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Terceiro, a bênção, a definida como a promessa do Espírito Santo,
Todas as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidas no seu propósito de partilhar conosco tudo o que foi alcançado pelo sacrifício de Jesus, porque isto vai muito além do que a mente natural pode compreender. Temos de depender do Espírito Santo para guiar-nos a toda a nossa herança e mostrar-nos como nos apropriarmos de tudo o que Deus providenciou para nós. Em Romanos 8,14, Paulo realça o papel singular do Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo não é uma experiência única em toda a vida. É algo do qual devemos depender momento após momento ao crescermos em maturidade. O Espírito Santo dá discernimento acerca das causas dos bloqueios espirituais e a obediência à consequente direção é sempre um fator vital para nos movermos eficazmente na dimensão espiritual. No estado de Sarawak, na Malásia Oriental, o povo Iban é o maior grupo étnico da região e a sua cultura é fortemente influenciada por práticas animistas, incluindo maldições e uso de artefatos de antepassados para proteção e operação de feitiços. A mensagem de libertação dessas coisas está atualmente a ter um forte impacto entre eles. Em muitas vilas, à medida que a mensagem é pregada, tem havido muita confissão e arrependimento e muitos têm sido libertos dos espíritos malignos ao receber a oração. Em cada sítio foi recolhido um grande número de jimats, amuletos ancestrais, os quais foram todos queimados. No entanto, num dos sítios, mesmo após tudo isso ter sido feito, sentiu-se que ainda havia uma fortaleza na casa comunitária, com a qual não tinham lidado devidamente. O Espírito Santo levou-os a fazerem aquilo que eles chamaram de Marcha de Jericó, à volta da casa onde estavam. Exatamente na 7ª volta, o líder gritou: "Parem!" Imediatamente, um talismã, pelo qual eles não tinham dado conta, caiu no chão partindo-se. E este era um dos mais poderosos talismãs na vila. Após terem também queimado isto, veio uma paz e uma alegria tremenda sobre o povo. Esta mesma paz e alegria podem ser suas à medida que aprender a caminhar em obediência ao Espírito Santo e a proclamar com confiança as promessas da Palavra de Deus. No capítulo 8, na oração de libertação, o foco inicial baseia-se na verdade revelada em Hebreus 3:1. Jesus é sumo sacerdote da nossa confissão. Este princípio também deveria governar o nosso relacionamento com o Senhor. Em cada situação que enfrentamos, temos de responder com uma confissão apropriada das Escrituras, de forma a invocarmos o contínuo ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Na maioria das situações, temos 3 possíveis formas de resposta: fazer uma confissão positiva das Escrituras, não fazer qualquer confissão, fazer uma confissão negativa não bíblica. Se fizermos uma confissão positiva, libertamos o ministério de Jesus para nos ajudar e satisfazer a nossa necessidade. Se não fizermos nenhuma confissão, somos deixados à mercê das nossas circunstâncias. Se fizermos uma confissão negativa, expomos-nos a nós mesmos a forças malignas e demoníacas. É importante distinguirmos entre a confissão bíblica da fé genuína e coisas como pensamento positivo. Primeiramente, confissão no sentido bíblico é limitada às declarações e promessas bíblicas. Não podemos ir para além disto. Segundo, a confissão só é válida se cumprirmos as condições que acompanham a promessa. Nunca é um substituto da obediência. Terceiro, confissão não pode ser reduzida a um sistema ou fórmula conveniente gerido pela vontade humana ou fé mental. Não podemos manipular Deus. Fé genuína no coração é produzida apenas pelo Espírito Santo e produz palavras carregadas de poder para alcançar o que é confessado. Hebreus 10:23 encoraja-nos a perseverarmos na nossa confissão. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. No entanto, para darmos à fé uma total expressão de vitória, existe um conceito bíblico que nos leva além da confissão. É a proclamação.
Isto sugere uma reivindicação forte e confiante da fé, que não pode ser silenciada por qualquer forma de oposição ou desencorajamento. Implica a transição de uma postura defensiva para uma postura de ataque. No ministério, a Ruth e eu somos muitas vezes interrogados sobre a forma como nos protegemos a nós próprios numa base diária. Temos uma prática regular de proclamarmos a palavra de Deus em voz alta, sozinhos ou em conjunto. Na página seguinte, encontra uma declaração que fazemos todas as noites antes de dormir. Gostaríamos de recomendar que eu fizesse também, para que também possa passar das trevas para a luz, da maldição para a plenitude das bênçãos de Deus. Declaração de confiança na proteção de Deus. Nenhuma arma preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Essa é a minha herança como servo do Senhor e a minha justiça que vem de ti, ó Senhor dos exércitos. Se alguém tem falado ou orado contra mim, ou procurado fazer-me mal, ou tem me rejeitado, eu perdoo-as. Menciona os nomes das pessoas. Tendo-as perdoado, eu as abençoo no nome do Senhor Jesus. Agora eu declaro ao Senhor que tu, e somente tu, és o meu Deus. Além de ti, não há outro. Um Deus justo e salvador, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu adoro-te. Submeto-me novamente a ti hoje em obediência incondicional. Tendo-me submetido a ti, Senhor, eu faço como a tua palavra ordena. Resisto ao diabo, a todas as pressões, ataques, aos seus enganos, decepções e cada instrumento ou agente que ele procura usar contra mim. Eu não me submeto a ele. Eu resisto-lhe. Afasto-o de mim e excluo de mim no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito e repelo especificamente enfermidades, infecções, dores, inflamações, malignidades, alergias, viroses, todo tipo de bruxaria, feitiçaria e todo tipo de estresse. Finalmente, Senhor, eu agradeço-te porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eu passei do jugo da maldição para as bênçãos de Abraão, a quem tu abençoaste em todas as coisas. Exaltação, saúde, prosperidade, reprodutividade, vitória, favor e a amizade de Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.